Fala galera que assiste ao Jogo A Vera, olha a gente aqui de novo. Dessa vez a gente tá em alto nível. A gente tá aqui em alto nível entre estudantes, mas temos uma estudante aqui que é diferenciada, vai bater esse papo com a gente hoje. Antes de chegar lá, vamos nos apresentar. Sou Ayrton São Pedro, tô aqui com Palominha. Primeira vez com você esse semestre, hein, Palominha? Finalmente. Verdade, tá difícil aí esses horários. Tá me pra abandonando. variar. Pois Na é. verdade, não, né? Tem que estagiar aí, você que abandonou a gente. Mas enfim, e eu, Paloma Simina, já estamos aí, né? Na reta final desse semestre. E é um prazer se juntar novamente. Ah, o prazer é meu. Paloma já falou que eu abandonei ela, né? De estágio. É uma vida corrida e quem entende disso aí é a nossa convidada, Giovana Rimola. Prazer ter você aqui, viu? Prazer é todo meu, um prazer estar aqui no podcast de vocês, podendo bater esse papo massa, que eu tenho certeza que vai ser incrível pra gente como aluno, pra outros alunos e pra quem acompanhar nessa edição de hoje. Giovana Rimola, gente, que já é uma estudante que está encaminhada aí, né, no mercado de trabalho, já Eu tá, tento. já tá fazendo bem já, todos os trabalhos aí, cobertura, vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Agora traga seu espírito esportivo e ponha o seu fone de ouvido que o Jogo A Vera tá no ar. E antes, Giovana, eu queria que você se apresentasse brevemente, né, pra galera que tá assistindo a gente, fale um pouco sobre você, seu trabalho, sua trajetória também aqui. Então, bora lá, né? Então, gente, pra quem não me conhece, né, eu me chamo Giovana Rimola, tenho 22 aninhos. Tô no quarto semestre da Faculdade de Jornalismo aqui, na Unifax. Hoje eu trabalho no Grupo à Tarde, no Jornal à Tarde, tanto no à Tarde como no Massa. Sou repórter deles e também faço o programa à Tarde Esporte Clube no Ar, que é na Rádio à Tarde FM. Quem quiser assistir, 103,9 FM, por favor. Mas, assim, minha trajetória, eu acho que eu tô no início de muita coisa ainda. Assim, conquistei muita coisa muito rápido. Isso é algo que assusta no início. É muito assustador. A gente vai bater esse papo, vocês vão poder entender um pouco melhor. No início, eu tive uma questão muito forte de aprender a lidar com tudo muito novo, porque a gente, infelizmente, eu faço faculdade ainda, então você ser bombardeado, você acaba ganhando uma responsabilidade que às vezes você acha que não tá preparado ainda. Então, foi tudo muito rápido o que aconteceu, mas eu agradeço muito. Eu sou muito grata por tudo que aconteceu. E eu costumo dizer que, apesar de ser rápido, eu acho que é muito da dedicação que a gente tem de correr atrás. Porque quando a gente tá na faculdade, eu acho que é o momento que a gente tem realmente pra arriscar, pra poder arriscar um pouco mais do que a gente arriscaria quando já estiver realmente inserido no mercado de trabalho. Então, eu comecei a estagiar ainda no meu início da faculdade. No primeiro semestre eu já estagiava. Eu comecei a procurar estágio desde o primeiro semestre. Então, isso me ajudou muito naquela questão de criação de currículo, de já ter uma experiência em muitas coisas pra poder galgar e aumentar de acordo com o que ia avançando. E aí eu entrei no à tarde em 2024, né? Entrei na tarde em 2023, como estagiária em julho de 2023. Aí fiquei um ano, e aí em julho desse ano eu renovei o contrato. Só que aí, quando a gente for bater o papo disso, não vai adiantar pra poder não dar tanto spoiler. Vamos chegar lá. A gente entrou, né, no São João, e aí eu vou explicar um pouco disso depois, e aí foi quando eles realmente me ofereceram a questão do contrato mesmo, de ser efetivada. E eu fui efetivada em agosto desse ano. E eu tô até agora aqui, mas falta muita coisa pra caminhar ainda, né? Mas um pouquinho da minha história é isso. É muito interessante isso porque talvez não seja um movimento comum, né, de um estudante que está começando Sim, já no muito primeiro difícil. semestre começar a construir portfólio. Às vezes é uma coisa que você entra na faculdade e você nem sabe Nem ainda. pensa, né? Nem pensa, é tudo muito na superficialidade, né? Eu lembro que na minha trajetória, pelo menos, eu comecei a pensar um pouco mais sobre isso ali no terceiro, no quarto, mas desde o Até primeiro... porque o primeiro a gente já Giovana entrou tava. naquele carro, né? É, Aí teve toda uma sobreviver, questão tá ali saindo de... ali do ensino médio, pegar um ritmo de faculdade e realmente a gente passar. Graças a Deus a gente teve uma equipe muito boa no primeiro semestre que ajudou a gente nesse processo. Então, eu acho que também, assim, do terceiro em diante eu já pensei em um estágio. É porque realmente é muito diferente. Tipo assim, eu já era pra estar formada. Porque eu entrei eu entrei primeiro na faculdade de jornalismo em 2018, 2019, que foi quando eu saí do ensino médio. Porém, veio a pandemia. E aí, na pandemia, eu decidi, tanto que foi aqui até que eu entrei, só que eu decidi sair, porque eu não sabia lidar com essa questão de estudar online. Eu nunca fui muito, eu sou Terrível. de conseguir estudar online. Então, eu preferi sair e esperar um ano. Então, eu esperei ali por volta de um ano e meio, quase 2 anos. Finalizou a pandemia, foi quando eu resolvi voltar para a faculdade. Só que nesse tempo, antes da faculdade, eu já tinha muita questão de querer o jornalismo, de querer ir para a questão do esporte. Hoje, junto com o entretenimento, era algo que eu sempre gostei de fazer. Então, essa época que eu fiquei parada, eu fui para a área do design.
Eu era design, eu comecei a oferecer fly pra jogador de base. Eu fazia muito fly pra jogador de base nessa época. Eu fazia pré-jogo, fazia pós-jogo. E eu comecei a fazer muita amizade com os jogadores da base, o que ajudou também, querendo ou não. Eu fazia fly pra esses jogadores e tal. E aí eu vi que eu gostava realmente daquilo ali. Foi quando eu decidi voltar pra faculdade, que foi meados, a gente tá em 2024, meados de 2022. No meio do semestre, eu entrei no segundo semestre de 2022. Foi quando eu decidi voltar. Só que eu sempre tive muito aquela coisa. Eu sempre me de trabalhar, não gostei de ficar parada. Então eu sempre quis ir. Então eu entrei no primeiro semestre, eu já procurava. Já veio com tudo. Eu falei assim, não, vou começar a procurar estágio. E aí foi na época que como eu já tinha feito questão de design, eu coloquei um estágio e eu consegui um estágio de social media. Mesmo no primeiro semestre. E aí foi muito bom. Mas, tipo assim, é muito difícil de você ver isso. Realmente, as pessoas normalmente começam a pensar no estágio no terceiro semestre, no quarto, porque querem aproveitar. E eu não julgo, querem aproveitar aquele início da faculdade, querem entrar no Atlético. Eu nunca entrei no Atlético, apesar de achar incrível, eu também porque eu não tinha Também não. tempo. Eu sabia que eu não ia ter tempo de fazer isso, ia ser impossível. Mas a pessoa quer aproveitar o início da faculdade, o que é muito legal, quer aproveitar aquele início de, poxa, eu vou me dedicar aqui. Eu pensei diferente, porém é muito difícil realmente de ver. O pessoal que eu estudei junto, que são meus amigos até hoje, a maioria também só pensou realmente em estagiar a partir do terceiro, quarto semestre. Tanto que as pessoas, quando vêm conversar comigo, eu falo, gente, pensem desde o primeiro semestre. Até você poder falar para outras pessoas, pensem desde o primeiro semestre, porque a faculdade, são exemplos, se for jornalismo, são 4 anos. Só que 4 anos passa muito rápido. Passa. E como a gente estava falando aqui antes de Foi o que a gente começar tava falando. o podcast, os estágios hoje eu convivo no meio, então os estágios hoje, infelizmente, eles querem pessoas prontas. Sim. O que eu acho errado, porque eu acho que se você está na faculdade, você tá indo pro estágio porque você quer aprender. Você precisa aprender. Só que, infelizmente, o mercado de trabalho... Ainda mais o jornalismo, né? Que tem que ser o imediatismo, né? Imediatismo. Você tem que... muitas vezes o mercado de trabalho exige que o profissional seja, como a gente aprende muito, volátil, né? Saber de tudo. Isso. E Então, o próprio meio em si já é caótico, né? Já tem muita porque rotatividade, é um aquela coisa meio toda. que tá todo mundo competindo com todo mundo, infelizmente. As pessoas acham que não, gente, mas eu falo pra vocês, tá todo mundo competindo com todo mundo. Verdade. Apesar de você ter aquelas suas amizades, eu tenho pessoas que se tornaram muito amigas minhas hoje lá no À Tarde, que me ajudam em tudo. Mas, fora elas, eu sei que tem muita competitividade no nosso meio. É um querendo ser melhor que o outro, é um querendo entregar mais do que o outro. Então, tipo assim, infelizmente, a gente tem que ter algum diferencial. Então, por isso que eu indico, eu falo com as pessoas, desde o primeiro semestre, pensa já em estagiar, mesmo que não seja um estágio o que você quer, numa rádio, numa TV, Mas você tem que fazer grupo. a bagagem. A bagagem, eu não iniciei já no Jornal à Tarde. Eu iniciei como social media de um grupo na época de aposta. De uma coisa que eles ensinam apostas esportivas. Foi como eu comecei. Nossa, social media de coisa de aposta, de casa esportiva. Quando eu comecei na época, eu cuidava do Instagram deles. E foi como eu comecei, tipo assim, mas foi uma porta muito aberta, sabe? Foi muito interessante. Então, eu indico muito para as pessoas isso. E também a questão da gente... eu sempre falo isso também, assim, com as pessoas com quem eu tenho um convívio maior, que a gente tem que buscar ter o maior leque de opções possíveis dentro do jornalismo. Então, tipo assim, parte da minha experiência que eu tenho muito na Vera, que foi onde eu me joguei muito. E apesar de eu sempre ter querido o jornalismo pelo futebol, até o último semestre eu não tinha produzido nada voltado ao futebol. Sempre peguei todas as outras áreas, saúde, cultura, Você se descobre em outras coisas. coisas. Eu costumo dizer que o jornalismo, eu acho que é uma das profissões que mais te dá espaço pra fazer muitas coisas, se você decidir. E aí também, Se aí você entra quiser, a questão da gente fazer o mercado. Então, tipo assim, muitas coisas que hoje eu tô trabalhando com assessoria, que é uma área que eu nunca imaginei estar trabalhando E dentro hoje do tá, jornalismo. né? Estou indo pra segunda assessoria e, tipo, são coisas que eu carrego até hoje. Porque você gosta, e você acaba ganhando, você acaba gostando, né? Eu não gostava de rádio. Eu nunca quis fazer rádio na minha vida, gente. Tipo assim, as pessoas falam de, poxa, você é boa. E o pessoal fala muito que sua voz é muito boa pra rádio, porque tem uma voz mais grossa, o pessoal gosta. Só que eu nunca tinha pensado em rádio na minha vida. Eu não gosto de rádio, eu não consumia rádio. Eu não ouvia rádio. Foi quando eu recebi o convite do Pedro Sé. Foi ele que me convidou pra estar junto com ele na rádio. Não é qualquer convite, né? E querendo ou não, assim, apesar de eu não gostar de rádio, a rádio é uma abertura pra eu sempre quis televisão. Só que a rádio abre um caminho. Se você olhar nossos maiores comunicadores, Varela começou na rádio. Sim. Bocão, independente de qualquer coisa, começou na rádio. A maioria dos nossos comunicadores hoje, os maiores, começaram na rádio. Porque a rádio, Pedro costuma dizer pra mim, e eu concordo com ele, quem faz televisão nem sempre faz rádio. Mas quem faz rádio faz televisão. E é um desafio muito grande. Eu
Eu lembro que agora nesse semestre a gente está produzindo TV e rádio. E eu vejo, assim, muitos nossos colegas tendo esse desafio de produzir uma matéria para rádio. É muito diferente. Sendo que para TV se torna um pouco muito mais fácil. Eu acho muito mais fácil, porque a rádio as imagem. pessoas não te vê. Apesar de hoje ter o YouTube, que a gente faz aqueles ao vivo, É, mas mesmo assim as live. pessoas não te veem. Então você tem que literalmente manter o público ali no seu ao vivo, só ouvindo a sua voz. Você tem que passar a emoção pela sua voz. O que você for falar, você tem que saber falar da maneira correta, porque é muito mais fácil eu querer assistir vendo a imagem da gente aqui do que eu só querer ouvir. Sim. Então é algo muito desafiador. Tem que conquistar o público Sim. e ao mesmo tempo não ser enrolando, né? Sim. Sim. O que você fala tem que ser de forma muito objetiva. Sim, A rádio sim. é muito desafiadora. Eu acho muito mais desafiadora difícil do que TV. E eu tô gostando, porque eu tô gostando, é o que você falou, tipo, você tá fazendo assessoria, não era algo nunca que você pensava. Rádio não era algo que eu pensava nunca, e hoje eu tô gostando de fazer. Então você se descobre em muitas áreas dentro do jornalismo, eu acho isso muito interessante. É aquela coisa, né? A gente sempre tem que sair de algum lugar, né? Eu lembro que eu falava muito com minha mãe antes de começar a estagiar. Poxa, eu já tenho ali uma coisa que eu quero fazer, né? Quero estar em TV, trabalhar com aquela coisa de imagem e tal, mas e se eu não conseguir de cara, né? E aí ela falava, não, né? Às vezes você começa num estágio diferente, por exemplo, você pegou social media, mas ali você já faz uma ponte, Sim. já conhece uma pessoa, né, que te ajuda, né? Faz Que te dá as uma fontes. orientação, que te passa a fonte. Hoje em dia tudo você precisa, como a gente fala de... Deixa eu ver se eu lembro da palavra. De pessoas. Infelizmente, hoje o mundo corporativo, não só do jornalismo, você precisa de indicação. É muita indicação hoje Que em é o dia. networking, né? Networking, perfeito, eu tava procurando a palavra, networking. Você precisa fazer networking. No jornalismo é uma área que é muito network. Não só, como em muitas áreas corporativas, mas eu acho que o jornalismo hoje em dia é muito network, principalmente para você entrar em jornais grandes, para você entrar em TV, para você entrar em rádio. É muito network hoje em dia. Então, nem sempre é muito difícil você começar já na televisão. São poucos casos que você vai ver que já começam ali na televisão. Então você tem que galgar por algum caminho para chegar onde Porque você não vai quer. dar pra esperar essa oportunidade da TV pra você começar. Você precisa pagar suas contas de alguma forma. É uma Com escadinha, né? certeza. É uma escadinha. E você vai ali, né, Sim, devagarzinho, com certeza. chegando na manha e tal. Mas eu queria entender um pouquinho também, Giovana, sobre a raiz de tudo, né? Esse gosto, essa paixão pelo jornalismo. Veio quando? Já pequenininha? Você já pensava nisso desde cedo? Deixa eu pensar. Assim, eu sempre fui uma pessoa muito comunicadora. Eu sempre gostei de falar. Eu sempre gostei de aparecer. Minha mãe brinca, você gosta de aparecer. Você quer ser famosa. Quero também, gente. Amo essa vida. Consequência. né? Consequências, que nunca quer ser. Mas eu fiz teatro quando era pequena. Meu sonho era ser atriz, ser cantora. Eu canto também, pra quem não sabe. Então, tipo assim, eu fiz teatro musical durante muito tempo da minha vida. Eu fiz dança até pouco tempo atrás. Parei porque eu não tinha mais tempo por conta do jornalismo. Mas, tipo, eu fiz dança. Então, eu comecei toda a minha trajetória pra chegar ao jornalismo foi na dança, no teatro. Tanto que a maioria de pessoas que você faz no jornalismo literalmente vieram dessa mesma linhagem. É. Que é essa questão comunicadora, de você querer comunicar pras pessoas. Meu sonho era ser atriz, só que a gente sabe, infelizmente, o teatro no Brasil é muito desvalorizado. O jornalismo já é desvalorizado, imagine o teatro no Brasil. Então, eu continuo até hoje fazendo teatro, fiz peças. Ano retrasado eu tava com o Natal no Shopping Bela Vista, onde eu fiz o Natal no Shopping Bela Vista. Porém, eu sempre tive na minha consciência que eu queria ter, apesar do teatro, é uma coisa que eu amar, da música também, eu sempre tive na minha cabeça que eu queria algo pra ser a minha profissão, pra ter o meu diploma. Porque, tipo assim, pode acontecer de eu estar aqui hoje ser chamada pra atuar numa peça, se eu continuo fazendo o teatro. Mas eu quero ter o meu diploma, a minha profissão. Foi quando eu procurei, o que é que eu vou fazer? Mas que seja na área que eu gosto. Que é essa área de comunicação, de você estar comunicando, de você estar se expressando pro público. Que eu acho que o jornalismo tem muito a ver com o teatro. Parece muito, são coisas muito... Que ao mesmo tempo que são distintas, O são muito improviso, parecidas. tudo. Que são o improviso, é você se comunicar com o público, é de você passar a emoção, exemplo, através... Se você vira um narrador. Você tem que passar a emoção pra quem tá assistindo um jogo de futebol. Então foi aí que eu embrenhei pela área do jornalismo. Muito engraçado, porque hoje minha mãe me apoia muito, mas no início, meu Deus do céu, minha mãe não me apoia nada. Eu jogo isso na cara dela às Minha vezes, mas filha, eu não. parei com isso, mãe, sabe que eu te amo. Mas, tipo assim, no início, o pessoal achava loucura. Minha mãe falava, minha filha, isso não dá dinheiro. Você vai passar fome. Procura alguma coisa que te dê financeiramente algo mais estável, depois você vai pra essa área. Mas eu sempre fui muito turrona. Eu sempre bati muito o pé no que eu queria. E aí eu vi que o jornalismo era uma área que eu conseguiria desbravar isso que eu gostava. De uma forma, eu vi, e aí eu falava, não, eu vou pro jornalismo porque eu quero ser apresentadora de televisão. Quero ser repórter de televisão. E aí eu bati o pé. Falei com minha mãe, não, mãe, eu vou fazer jornalismo. Se não der certo, eu faço outra coisa. Tanto que eu fiz o vestibular, eu passei em jornalismo e direito.
Eu tive que decidir entre os dois. Direito era uma área que eu gostava Pela também. sua mãe já tinha... Minha mãe, vai pro direito na hora, vai ser advogada, qualquer coisa. Minha filha fazer direito, mas como ela disse, ela queria que eu fizesse medicina, meu Deus do céu, nem de sangue eu gosto de ver. Mas aí eu fui pro jornalismo mesmo. Mas aí, apesar dela falar tudo isso, ela falou, não, minha filha, se você quer realmente, vai. Ela que iniciou pagando minha faculdade, até porque eu não trabalhava. E aí eu fui. E aí eu comecei, eu falei, não, eu vou, porque a comunicação é o que eu gosto, e aí eu já gostava do futebol, eu tinha aquela coisa, então eu vou fazer jornalismo esportivo, vai ser o que eu vou fazer na minha vida, vou pra lá, vou comunicar, vou ser repórter de campo, não sei o que e tal. E aí foi quando eu iniciei o jornalismo em 2022, e aí eu só percebi o quanto, no início, apesar que eu vou me lembrei que é até uma curiosidade, eu não gosto de escrever, o pessoal acha isso surreal, eu odeio escrever, gente, tipo assim, não gosto de escrever. Você não está sozinha. Mas é uma coisa que a gente tem que aprimorar, não tem... Isso, não a tem gente pra onde aprende, mas correr. o pessoal achava engraçado, o pessoal falava, cara, você escolheu jornalismo, não gosto de escrever. Porque eu escolhi o jornalismo por conta da comunicação, Da prática. da prática, do falar, de estar ali falando, não porque eu queria escrever. Porque o pessoal pensa muito em jornalista apenas de escrita, ficar, de né, jornal. de redação, Por isso que a aquela gente traz essa coisa questão que ela estava até falando que a área de jornalismo é uma área muito diversificada. E aí eu entrei pro jornalismo e aí realmente eu me descobri como profissional. Me descobri como pessoa também. E aí eu aprendi muito. Eu aprendi a começar a ler. Apesar que ainda é uma dificuldade muito grande. Eu não gostava de ler. Hoje eu começo a ler, hoje eu leio. Apesar de não gostar ainda, mas é necessário, Até porque né? uma coisa não tem nada a ver É com a outra. necessário. Mas, tipo assim, o meu início no jornalismo realmente pra decidir a faculdade foi essa. Veio do teatro, veio da música, veio da dança, veio da arte, veio da cultura. Da cultura que se tornou um amor pela comunicação, que me fez decidir realmente pelo que eu gostava. Porque eu acho que, independente de ser difícil, por exemplo, se eu fizesse medicina, obviamente seria muito mais fácil eu sair da faculdade já ganhando 10 mil reais do que é no jornalismo. Mas eu acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta, porque aí o trabalho se torna, Uma coisa legal, entre não é um aspas, fardo. diversão. Entre aspas, E um porque, pouco mais mas se divertido. torna mais tranquilo. Porque você Verdade. faz realmente com amor, você vai se dedicar muito mais do que se fosse apenas pelo dinheiro, que é o que a gente costuma falar. Então foi por isso que eu decidi aí por essa área. Ah, que massa, Giovana. Eu me identifiquei também com sua fala, porque muito da minha escolha do jornalismo partiu por isso também. Aquela coisa, né? Eu não cheguei a fazer curso de teatro Sim. e coisas do tipo. Mas durante o colégio, toda vez que tinha peça, Tava lá inserida ali, né? apresentando. Quando tinha apresentação, também gostava. E aí foi quando eu imaginei, poxa, acho que o jornalismo é uma forma que eu tenho de Se me expressar, integrar né? nisso aí. E a pandemia me atrapalhou um pouco também nesse Sim. sentido, né? Porque você fica em casa, mais enfurnadinho, perde aquele tato social, aquela comunicação. E a gente começou justamente em 2022, né? Pós-pandemia, Pós-pandemia. né? E eu acredito que o jornalismo foi um curso que, de cara, me fez perceber que existia um mundo bem grande ali para desbravar na comunicação, né? Você sentiu que quando você começou, as suas expectativas do curso foram atendidas? Você tá na primeira metade ainda, né? Mas você Do acha curso você que fala na questão de... do jornalismo em si mesmo. No curso. Como estudante. É porque você já tinha uma experiência ali, né? Você já Deixa chegou eu, brocando. deixa eu pensar, velho. Em partes sim, em partes não. Sabe? Eu tive dor de cabeça na faculdade com algumas coisas. Mas assim, se for olhar num todo, a expectativa sim foi cumprida. Apesar de que eu acho que jornalismo é muito mais prática do que teoria. Eu concordo. Eu ia chegar até Entendeu? nesse ponto. Só que a gente precisa da teoria pra fazer a Isso. prática. Eu acho muito mais prático o jornalismo. A gente faz a teoria, que é necessário. Você precisa entender um exemplo legislativo do jornalismo. O que você pode fazer, o que você não pode dentro do jornalismo. Mas eu acho que é muito mais prática. Essa foi a falta que eu senti no jornalismo. Na questão do curso. Eu odiava fazer aula teórica, gente. Meu Deus do céu. Até hoje eu odeio aula teórica. Falando nisso, tá perto, né? Essa semana que a gente tá gravando aqui, gente, é semana de prova, né? Oh, meu Deus do céu. Mas é Verdade. necessário. É isso. A teoria, em qualquer curso, é necessário. Mas eu acho que se for olhar num todo, foi atendida as expectativas. Na minha opinião, pelo menos. Supriu alguma coisinha ali, né? Pequenas coisas, mas, tipo, não é nada que eu falo assim. E que eu lembro agora. Eu sei que tem, mas não lembro agora. Quarto semestre, né, que você tá. Quarto semestre. Era pra eu estar no quinto, gente. Era pra eu estar indo pro sexto já, porém, eu perdi um semestre. Mas perdi por conta de trabalho. Imagina, quarto semestre. Vou já tá contar com depois dessa dificuldade história. de lembrar do primeiro, porque é muita coisa, gente. Não, muita vou até correria. contar quando a gente chegar perto. Quando a gente começar a falar sobre questão do profissional, eu vou contar essa história porque eu perdi o semestre. Eu vou deixar um pouquinho lá pra frente pra Ah, contar. beleza. Você não quer contar agora, não? Mas aí eu vou pular.
Então tranquilo. Deixa eu chegar que eu vou contar. Vai ser Vamos curioso. devagarzinho. Eu tenho que me controlar aqui, né? Porque jornalista já sabe como é, né? Curiosidade, aquela coisa toda. E o esporte, Giovana? Você já comentou, né? Que você já tinha essa Sim. paixão, né? Pensando no jornalismo esportivo. Desde o começo, você já tinha isso muito centrado na sua cabeça. Eu quero chegar lá, né? Porque hoje você trabalha na tarde, né? Fazendo cobertura de diversas coisas. Isso. Mas você tem ali um contato mais íntimo com o esporte, né? Olha, no início eu era o esportivo. Era tipo, assim, eu entrei com foco no futebol, que era algo que eu amava, que eu amo até hoje. Mas me redescobri lá dentro do À Tarde, como ela falou. Eu me descobri hoje no amor pelo entretenimento, que são as duas áreas que eu trabalho hoje em dia. É o esportivo e de entretenimento. As pessoas falavam que eu não tinha como. Eu ouvi muito falar assim, você tem que decidir um. E a gente quebra mais uma barreira, que você não precisa decidir uma coisa pra fazer. Você pode sim falar de boa esporte. em mais de uma coisa. Você pode sim falar de esporte e falar de política. Apesar de eu não gostar de falar de política, mas você pode fazer isso. Você pode falar de esporte e falar de cultura. Por que não? Porque estão associados, Porque estão inclusive. associados. O jornalismo, certeza. ele te dá essa coisa de você é um jornalista. Claro que a gente se especializa, a gente tem... Hoje em dia, eu sei falar muito bem de esporte e de entretenimento. Não saberia falar de política. Por isso, eu não entro nessa pauta. Porque eu sei que tem pessoas que fazem isso muito melhor do que eu. Porém, hoje eu acho que você pode falar de mais de uma coisa. E eu me descobri em duas áreas. Mas no início, assim, eu entrei realmente com foco no futebol. E aí minha trajetória, assim, de começar a falar realmente de futebol. Porque assim, eu começo estagiando numa coisa de casa de aposta. Porém, quando eu entrei pra falar realmente do futebol, foi quando eu entrei pro Flazoeiro. Você conhece, quem é torcedor do Flamengo conhece, gente. Falar zoeira. E aí eu vou trazer uma coisa aqui do que eu chamo, e quando as pessoas vêm conversar comigo... Gente, as pessoas me pedem dica. Eu acho isso muito surreal. Quando vem me pedir dica, eu fico tipo assim, meu Deus do céu, eu não tô nem informada, vocês estão me pedindo dica de quê? Eu aqui me guardando pra pedir dica no final do episódio. Não. Eu fico muito assustada. Tipo assim, eu fico muito assustada hoje em dia ainda. Eu tava comentando aqui, né, que eu fiz um vídeo ontem falando sobre que os 5 nordestinos estão na Série A, né? Sim. E eu fiz um sim. vídeo, cara, esse vídeo, tô com 30 e poucos mil seguidores. Esse vídeo em 1 hora tinha batido 40 mil. Aí tá com quase 100 mil hoje. De ontem pra hoje. E aí eu acordei hoje, quando eu vi, eu fiz um textinho falando assim, gente, eu tô passada. Tipo assim, porque é o que eu tava falando nisso, eu fico muito assustada ainda. Hoje em dia eu ainda me assusto. Quando eu vejo, tipo assim, tem gente que fala assim, você é uma inspiração, você pede dica, eu falo, gente, meu Deus do céu, eu não sou nem formada ainda. E foi quando entrou o Flazoeiro. E aí por isso que eu tava falando disso. O Flazoeiro, ele me descobriu por conta da rede social. Na época devia ter uns 10 mil seguidores, tava começando ainda. E aí as pessoas me pedem dica, eu falo, gente, mostrem a cara. Traga um diferencial, sabe? Eu no primeiro semestre, com a casa de aposta, eu comecei a fazer vídeos pro Instagram. Eu comecei a cobrir as categorias de base do Bahia e do Vitória. Eu entrei em contato, não sei se vocês conhecem aquela base do Bahia, base do Esquadrão. Sim. Eu entrei em contato com ele, fiz amizade com ele, até estuda aqui com a gente. E falei assim, amigo, como é que faz? Isso aqui, não sei o que, ele me passou. Aí eu comecei a ir. Cobria pra mim mesmo. Pra mim. Fazia lá, e aí eu fiz amizade com o pessoal de página do Bahia. Pedi, falava, você posso fazer collab? Na cara de pau, tipo, tô estudando jornalismo e tal. Pode. Tem que ser cara e de aí pau, fui, né, aí comecei a falar. Comecei a botar minha cara, jogo, no Instagram, e falar. Foi quando o Flazoeiro me descobriu. E aí, eu já tinha essa questão do esporte, de querer o jornalismo esportivo, porque eu fui pro estádio, a primeira vez que fui pro estádio foi com 12 anos. Eu tenho uma curiosidade que minha mãe é Vitória, meu pai é Flamengo, eu sou Bahia. O pessoal sabe que eu falo dos dois times, mas eu sou Bahia, gente. Fala abertamente, né? Fala abertamente isso que é massa, e fala abertamente. Isso é massa. Mas, tipo assim, meu time me levou pro jogo na Fonte Nova. E eu apaixonei pelo Bahia, meu Deus do céu. Foi a final do Nordestão, Bahia Esporte. Bahia Sampaio Corrêa, minto. Foi Bahia Sampaio Corrêa, na Fonte Nova, perdeu. com show de Psirico no final. Lembro até hoje. E aí foi quando eu peguei o amor pelo esporte e falei, não, vou juntar o útil ao agradável. Jornalismo esportivo, tal. E eu fui, né? E aí eu comecei a fazer esses vídeos. O Flazoeiro me mandou mensagem no Instagram. Ele começou a me seguir. Ele mandou uma mensagem no Instagram, poxa, os conteúdos são bem legais e tal, pá, mandou uma mensagem no Instagram. Só que nisso aí, antes de chegar até vinha a questão do Flazoeiro, eu saí da parte de casa de apostas, que eu terminei o estágio com eles, e antes do Flazoeiro, porque Flazoeiro foi a minha descoberta realmente pra iniciar no jornalismo esportivo e ficar mais conhecida. Sim. Mas antes dele teve o À Tarde. Por quê? Eu fazia... Quando eu comecei a fazer essas questões de vídeo e tal, pá, essa coisa bem diferente. Antes disso, eu entrei pra um jornal. Eu não lembro o nome do jornal agora, gente. Pra vocês verem como minha cabeça tá louca. Eu não lembro o nome do jornal. Mas, tipo assim, eu entrei só pra poder escrever. É conhecido? Cara, eu não lembro o nome real. Me deu branco aqui agora. Mas foi pra um jornal. Não é tão conhecido. Só que aí eu escrevia pra eles. Fazia coisa de escrever pra eles e tal. Abriu a oportunidade no À Tarde.
A oportunidade no à tarde foi através desses grupos de WhatsApp Sim. de jornalismo. E aí, só que é o que eu falo da cara de pau. Era pro 6º semestre. Eu tava no 2º. Eu entrei na tarde, eu tava no 2º indo pro 3º. Para 6º semestre. Eu falei, vou mandar meu currículo. Quem não chora não mama. É verdade. Peguei e mandei. Essa é uma das barreiras, inclusive, né? Que As pessoas é até têm bacana a gente medo, falar, sabe? Porque boa parte das oportunidades que vem, geralmente é pra final da semestre. etapa da Isso. graduação, né? Quarto, Ora, isso tem que ser quinto, cara de sexto, pau. Tanto que pra chegar no Flazoeiro, eu tô contando isso antes pra poder vocês entenderem o tudo todo. que rolou. Pra poder chegar até ali. E aí abriu assim, tinha lá vaga 6º semestre. Eu falei, vou mandar. Vou tentar. E aí no meu portfólio, Ou não, a gente já tem, né? eu vou tentar. No mínimo que seja, pelo menos o básico que seja, eu vou tentar o sim. Se der certo, incrível. Se não der certo, não deu certo. Mas aí eu sei que eu tava lá nessa questão toda, né? E aí foi o à tarde, abriu, eu fui mandei o currículo. Aí coloquei, poxa, cobri Baianão Sub-20 da base. Final do Baianão Sub-20. Aí coloquei lá flyer, design. Já fui social media, que eu tinha sido social media pra esse coisa da casa de aposta. Botei tudo lá. Aí eles entraram em contato comigo. Pô, eu já fiquei, rapaz, poxa. Coração acelerou. 6º semestre, 4º semestre. Eu tava no 2º semestre. A vaga era pra 6º semestre. Mandou pra mim, aí eu fiz todo um processo pra poder fazer. Todo um processo. Quando eu recebi o meu assim, cara, você foi aprovado. Pô, eu fiquei louca. Imagine, uma vaga pra 6º semestre. Você é aprovado no 2º. E Em num um dos portal, maiores. No maior jornal da exatamente. Bahia. Querendo ou não, é o jornal mais antigo. Você com a tarde, eu entro em qualquer lugar. É o maior jornal da Bahia. certeza, É o muito jornal mais representativo. antigo na Bahia. É um jornal que tem uma força muito grande aqui em Salvador. Então, tipo assim, eu entrei. Pô, consegui entrar. Entrei pra aí comecei a estagiar lá dentro. E foi aí que veio o convite do Flazoeiro. Um mês depois, o Flazoeiro entrou em contato comigo. Falou assim, poxa, eu acompanho suas coisas, você trabalha. Ele não tava com social media pra ele. Você toparia, não sei o quê? Eu falei, velho, mas eu trabalho. Eu já tô estagiando no local, mas eu toparia super. Ele se dá conta? Eu falei, manda, a gente dá conta. A gente dá jeito, a gente dá se conta. vira. A gente se vira. E aí foi quando eu comecei a estagiar com ele. E aí, tanto que as pessoas falam assim, poxa, eu sou muito grata ao Flamengo, por incrível que pareça. Eu sou muito grata ao Flamengo, porque foi através do Flamengo que me abriu realmente as portas no jornalismo esportivo de verdade. Porque no à tarde eu era estagiária de social media quando eu comecei. Eu era estagiária, ficava ali na frente do computador, pegando as notícias. Não sei se vocês já fizeram isso, mas botando no flyer Pra jogar e subindo no Insta. Instagram. Ah, sim. Era isso que eu fazia na tarde. E aí eu faço ele, quando ele me descobre, eu começo a fazer o social media dele. Eu começo a cobertura do Flamengo, pô, virava à noite, teve dias que eu virava à noite. Quando teve a agressão do Gerson mesmo, virei noite, eu fico fazendo cobertura. Sim. Isso daqui de Salvador e lá no Rio de Janeiro. E aí foi quando surgiu a primeira oportunidade grande. Tinha a final da Copa do Brasil. Flamengo e São Paulo, ano passado. Não sei se vocês lembram. Sim. Sim. Flamengo e São Paulo ano passado. Ele falou assim, você quer vir? Eu falei, cara, na hora. Ah, foi um convite Entrei desse. em contato com a tarde. Falei assim, posso ficar de home? E graças a Deus, gente, eu agradeço muito a Deus. No à tarde eu tive gestores incríveis. Que eles falavam assim, é pro seu crescimento? Pode. Eles liberavam. A importância de ter bons gestores. Hoje eu também tenho vivenciado isso. E, tipo, talvez, né, eu tenho que escolher a troca de Sim, estágio. eu sei tudo. como é. É muito E difícil. já tô com o coração apertado justamente disso, porque eu comecei com assessoria, como eu falei, não Sim. tinha ideia sobre a questão do mercado de assessoria, mas que cresci Lá muito dentro. já. Tenho 5 meses lá na assessoria e tenho crescido bastante. Então, tipo assim, apesar de eu saber que a próxima assessoria que eu vou também crescerei muito. Você sente saudade. Eu- É doloroso. É difícil largar acima, justamente por causa da gestão que eu tive. Gestores faz muita diferença na vida de Faz qualquer mais. pessoa, não falando só de estagiário, na vida de qualquer profissional. Meus gestores me ajudaram muito. Eu falo que mandar um beijo, Tamily, ela vai gostar de ver isso. Foi minha primeira gestora. Hoje a gente virou amiga. A gente é muito amiga Olha hoje, isso. muito amiga mesmo, de trocar confidências e tudo. Mas ela foi minha gestora, minha primeira gestora realmente, como estagiária. E ela foi, tipo assim, ela junto com o Cris na época, Cris Levi, que era até da TV Bahia. Uhum. Ele foi meu gestor também, meu primeiro gestor junto com ela. Eles me abriram, eu falo que eu cheguei onde eu cheguei por conta deles também, porque eles me deram essa oportunidade. Eu falei assim, eu tô com a oportunidade pra ir pro Rio de Janeiro, fazer a cobertura da final da Copa do Brasil. Eles falaram, você vai dar conta? Eu falei, vou. Fui, trabalhava de lá pra eles, como home, e eu fui pro Rio de Janeiro. Eu cheguei lá, minha primeira coisa grande, poxa, cobri uma final de Copa do Brasil, cara. Eu entrava, eu vi Gabigol, eu vi na época Dorival.
E convivi. Cara, pra mim era algo surreal. Eu já tinha feito cobertura de jogos aqui em Salvador, de Bahia, de Vitória, jogos do profissional. Mas, pô, você ir pra final de Copa do Brasil, pra mim era algo inimaginável. Era E a algo, tipo assim. visibilidade também que isso traz, né? E eu todo comecei. o contexto você tá vindo de fora. De pra fora, fazer uma e aí eu, cobertura de um pra fazer time uma cobertura, carioca. isso aí de um time carioca, eu em Salvador vim. E aí eu conheci o Maracanã, foi minha primeira vez conhecendo o Maracanã, cara. Conheci o Maracanã, fiz a cobertura, conheci pessoas que eu não imaginava, de TNT, de SPN, tirei foto com o Fred, tirei foto com o Diniz, tirei foto com muita gente, surreal. Eu fiquei nessa época, fiquei uma semana no Rio, retornei pra Salvador. E aí, quando eu volto pra Salvador, eu volto já pra fazer a cobertura, voltar pra cobertura, tal, e etc. E aí, eu tive muito mais oportunidade com ele, tanto que eu sou muito grata ao Flazoeiro. Eu voltei, cobri o final de Libertadores, cobri Fluminense ano passado e... Foi Fluminense que ainda foi E Libertadores. E Boca Juniors. Eu tive perto do torcida do Boca Juniors, algo surreal. Na final de você chegou aí pra Libertadores. lá também pra fazer Fui, a cobertura em loco? fiquei 3 meses no Rio de Janeiro. Nossa, sensacional. Fiquei 3 meses no Rio de Janeiro junto com eles, onde eu cobri final de Libertadores, cobri o último jogo do Brasileirão. Fui pra São Paulo, cobri o último jogo do Brasileirão, cobri Flamengo. Você chegou aí pra, acho que foi o Mundial que teve depois da Não Libertadores? cheguei aí pro Mundial. Meu Deus, vai chegar lá. Vai chegar, gente. Mas Mas, vem tipo cá, você assim, ficou perto da torcida do Boca na final da Libertadores? fiquei. Eu não cheguei a ficar dentro do estádio, mas, tipo assim, eu cobri fora do estádio. A chegada da torcida do Boca, fiquei lá perto deles. Depois eu fui cobrir a festa do Fluminense no centro do Rio. Fui pro centro do Rio. Porque do Flazoeiro tem a BTB Esportes, não sei se vocês conhecem. Sim. Eu fui pra BTB Esportes pra poder cobrir Bahia. Porque eles queriam alguém daqui do Nordeste cobrindo Bahia. E aí eu fui jogada pro BTB. E eu comecei a fazer BTB e Flamengo. Na época. Flazoeiro e BTB, Flazoeiro e BTB. E aí eu cobri. Pô, com isso eu tive a oportunidade. Eu assisti Brasil e Argentina no Maracanã. Nunca que eu ia imaginar assistir um jogo. Eu vi Messi. O Maracanã tá na pertinho, sua tá trajetória na minha inicial, trajetória. Faz de muita uma forma parte bem da minha... especial. Muito, assim, sabe? E aí eu fui cobrir em São Paulo. Tive a oportunidade de ir pra Recife, cobrir Flamengo e... Menina, eu tô esquecendo dos nomes dos negócios, mas eu fui pra cobrir Flamengo e um time daqui, que eu esqueci, realmente esqueci o nome. Mas pra cobrir... Nunca tinha ido nesse estádio de Recife. Fui pra Aracaju pra cobrir lá também. Então, o Flazoeiro me deu muita oportunidade de ir pra conhecer outros estados do Brasil e cobrir campeonatos muito importantes, sabe? Então, eu costumo dizer que eu sou muito grata. Voltei pra Bahia, que eu cobri aqui, comecei a cobrir Bahia e Vitória. Até que saí deles, mas aí, pra eu chegar até sair deles, eu tenho que contar antes. No geral, você ficou quanto tempo no Flazoeiro? Flazoeiro eu fiquei quase 2 anos, fiquei 1 ano e pouco. Nossa. 1 ano e 5, 6 meses, mas tive que chegar à fase de decidir, igual ela, entre o Flazoeiro e o À Tarde. Mas aí, deixa você me perguntar sobre o À Tarde, que aí eu chego nessa parte. Que a história, é porque vai tudo assim incrementando. Aí, assim, Uma questão que é bem interessante de falar, né? Ficando 3 meses, né? Fora de Salvador. eu já tô com calor, tá ligado? Como ligar esse ar-condicionado? Tem como... Ok. Bateu Dá um uma calor aqui ventilada? forte. Caso Ai, do vai ser um ruído. calor. Deixa eu Tá fazer certo. aqui agora. A gente já tá falando de RJ, já entra no Deu clima já. calor. Se bem que aqui tá fazendo uma chuva. Aqui Vai, em Salvador mas vamos hoje. continuar, tá tudo certo. Mas vamos nessa, você ficar numa experiência dessa, 3 meses fazendo cobertura fora, a volta é com outro olhar, com outra visão, né? Sim. Você vem muito mais completa, né? Com certeza. Nossa, você vem com a... Como é que foi esse retorno? Fala um pouquinho. Você... É porque você... Assim, gente, eu sou uma defensora do Nordeste, surreal. Eu sou muito conhecida como defensora do Nordeste, gente. Porque eu acho que a nossa região merece um protagonismo muito maior Com do que tem certeza. em questão do futebol. Concordo plenamente. Só que, infelizmente, os nossos profissionais, eu sinto que ainda tem uma visão muito fechada de crescimento. Esses 3 meses que eu passei no Rio, que eu estive com profissionais cariocas, paulistas, de todo o Brasil, de todo mundo, você abre sua visão. Você volta pra cá com uma visão muito maior. Acho que isso foi muito diferencial pra mim, como pessoa, e pra mim como profissional. Porque eu vi aqui os nossos profissionais, apesar de eu querer muito que a gente tenha um protagonismo, os nossos profissionais, eu acho que às vezes ainda tem uma mente muito fechada, uma visão muito fechada de crescimento, de querer alcançar coisas maiores, diferente deles lá. Eles têm uma coisa muito aberta de crescimento, assim, é surreal quando você chega lá. Eles têm uma visão... Então sua visão se amplia. Eu voltei pra cá com uma visão muito mais aberta. Quando você fala de visão, é tipo de sonho, de projeção de sonho, carreira. de projeção de alcançar. carreira, de projeto, de falar assim, não, a gente pode, a gente consegue, vamos colocar a cara a tapa, vamos tentar. Não é só o sul, como a gente chama, o eixo que pode estar onde eles estão, a gente também pode estar. É a visão de carreira. Eu acho que às vezes eu comecei a sentir que a gente às vezes aceita muito o mínimo. A gente não... E sendo que a gente pode ter o máximo.
A gente sabe das questões que tem, né, envolvendo o Sim, mercado aqui, questão e por isso que a gente geográfica tem que mesmo, bater. mas que não seja uma barreira. Né? Que não Isso. seja uma Muitas coisa vezes que- as pessoas tornam isso Gente, uma acontece, viu, na empolgação. Ficou nervoso, ficou nervoso. Torna isso uma barreira. Tipo assim, eu voltei pra cá e eu falei, não, a gente tem que fazer algo diferente. Poxa, o que, por exemplo, Pedro, quando ele me convida pra fazer parte do À Tarde Esporte Clube no Ar, ele falou assim comigo, Ju, eu tô te convidando porque, infelizmente, apesar de a gente ter mulheres aqui na Bahia, mulheres incríveis, que são profissionais incríveis do futebol, ainda é diferente. Porque, por exemplo, apesar da gente ter mulheres aqui, se você for olhar no Rio, eixo Rio-São Paulo, o número é muito maior do que a gente tem aqui. Muito maior. Tanto que uma mulher, quando aparece aqui pra falar do futebol baiano, pra falar do futebol nordestino, é algo surreal. Quando eu comecei a aparecer, era algo muito surreal que as pessoas falavam. E aí Pedro veio falar comigo, ele falou assim, sabe por que eu te chamei? Porque uma coisa de você é diferente de uma coisa. Das muitas profissionais maravilhosas que a gente tem aqui. Você não tem medo de falar. Infelizmente, a gente tem incríveis profissionais mulheres, mas que ainda tem medo de falar. De falar a sua opinião, de dizer, de bater mesmo. De se tiver que bater, bater. Seja técnico, seja jogador, seja dirigente, tem medo. Porque, infelizmente, ainda a sociedade é uma sociedade muito machista. O meio do futebol é muito machista. Eu já sofri assédio trabalhando dentro do futebol. Então, tipo assim, é um meio muito machista ainda. Então, quando eu voltei do eixo Rio-São Paulo, eu voltei muito com essa visão de, tipo assim, eu vou fazer algo diferente. Eu vou abrir minha visão. Eu não vou aceitar a mesmice, o mínimo. Porque a gente não merece o mínimo. Então eu fui pra aquela coisa, não vou falar só de futebol baiano, eu vou falar do Nordeste inteiro. Eu já vim pra cá com algo diferente, que é falar de 2 times, que são totalmente rivais. Isso aqui é muito diferente. Um desafio e tanto, né? São poucos os jornalistas aqui Que fazem que isso. fazem isso. Eu falo que não são da TV, a não ser os da TV, que fala de Bahia e Vitória, mas eu falo fora da TV. São poucos. É minimamente. A maioria ou é Bahia ou é Vitória. Ou fala de um ou fala de outro. Isso o Marinho Júnior falou comigo, Puco, vocês devem conhecer. Sim. Ele falou comigo, ele falou, amiga, são poucos. Você conta no dedo que falam de 2. Então eu já quis trazer isso de diferente. E aí eu falei isso, não, eu tenho que crescer. Então eu acho que essa questão, o que o pessoal fala muitas vezes, de quando a gente vai pro sul, a gente abre a visão, isso é muito verdade. Infelizmente, não deveria ser assim. Mas é muito verdade. Você vai pra lá, você vê um outro mundo. E acaba que você volta pra cá com uma outra visão. Então, isso foi o que se modificou muito na minha questão de visão, de vida, de tudo. De querer crescer, realmente. De não querer o mínimo, de querer alcançar. Além do Nordeste, fora. Então, Tem uma frase que eu até deixei no meu Instagram, assim, que foi... Uma frase que surgiu na minha cabeça, não sei nem se já tem um autor, né? Que é, o sonho é o rascunho da realidade. Né? Quando você coloca uma coisa na cabeça e você projeta isso pra si... não tem ninguém que tire de você. Não tem quem tire. Lucas, aproveitando que a gente já tá falando sobre essa questão esportiva e tal. Lucas tá aí? Pra rodar as fotos de Giovana, né? Que a gente selecionou. Aí, ó. Aí as fotos foi, que foi um estão- Bavi, tá? Aí foi Bavi, Foi né? um Bavi, foi um Bavi. O jogo rolando ali, né? O jogo Jogo rolando. rolando, no né? Que eu fundo. tirei uma Deixa eu fazer uma coisa fotinha. aqui, gente, rapidinho, né? Uma amiga. Isso aqui é muito. Isso aqui eu guardo. Perdão, tô aqui na tela. Essa coisa da seleção brasileira eu guardo com muita importância, porque foi a minha primeira cobertura da seleção brasileira. E foi da feminina, que foi a que teve aqui um amistoso da seleção feminina. Eu Contra a Jamaica? Tirei foto com o Marto. Nossa, pra mim foi uma sensação surreal. Cara, porque, assim, eu trago muito pra mim, é uma coisa que eu levo na minha vida, é uma coisa que eu levo no meu profissional. Não quero ser apenas uma jornalista, uma criadora de conteúdo digital. Porque hoje eu crio conteúdo pra internet. Eu falo que eu não quero ser apenas isso. Porque eu acho que, hoje falam que eu sou influenciadora. Pra mim ainda é difícil acreditar, mas falam que eu sou. Então, eu sempre digo comigo que se for pra eu influenciar alguém, eu quero influenciar pro que é bom, pro que vai fazer o crescimento das pessoas. Então, eu valorizo muito tudo que tem a ver com a nossa região, como nordestina, como baiana. Porque a gente, infelizmente, a gente sofre muito preconceito quando vai pra fora. Eu estive lá fora, eu trago muitas coisas boas do Rio de Janeiro, mas eu trago muitas coisas ruins na bagagem também. Eu sofri xenofobia lá, por conta do sotaque. Ou pessoas que, tipo assim, teve uma vez que eu me vesti de branco. Eu sou da igreja, eu fui pra igreja e viraram pra mim falando da questão do candomblé. E eu falei, independente se eu fosse do candomblé, ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem que falar por Questão conta de disso. respeito e É uma questão de ponto. respeito. Independente se eu fosse, mesmo assim as pessoas tinham que ter respeito. E infelizmente então eu falo que a xenofobia ainda é muito forte lá fora. Então por isso que eu falo que o pessoal fala, você fala de futebol, você fala de entretenimento, mas você também traz muitas pautas nos seus vídeos, como foi o de ontem. Eu falei, porque eu quero ser uma influenciadora que influencie não só para a questão do futebol em forma de entretenimento, mas que faça as pessoas abrirem a sua visão para a questão de pautas importantes,
como é que é a xenofobia. Então eu falo, gente, eu já sofri na pedra, então eu sei o que é. Eu fiquei 3 meses no Rio de Janeiro, assim como eu fui recebido muito bem, e eu amo aquela cidade. Depois da Bahia, a cidade que eu mais gosto é o Rio de Janeiro. É uma cidade incrível, maravilhosa. Lá eu sofri xenofobia. Pelo meu sotaque, que as pessoas brincavam, só que as pessoas não entendem que tem brincadeira, que a gente sabe que tem um fundo de verdade. Por causa do sotaque. Porque lá no Nordeste, na Bahia, só tem macumbeiro. Eu falei, se tivesse, ninguém tem nada a ver com isso. É uma religião que deve ser respeitada como qualquer outra. Ah, porque o sotaque de vocês é um sotaque feio. Ah, porque... Ainda tem aquela do preguiçoso, não sei se vocês são falaram isso preguiçosos, também. falaram, vocês são muito preguiçosos, tudo é maneira de... Então, tipo assim, eu sofri muito disso. Por isso que eu tento trazer sempre na minha questão pautas que são importantes. A mesma coisa do futebol feminino. Porque a gente é mulher no meio de futebol. A gente, como mulher no meio do futebol, já sofre. A gente, infelizmente, quando a gente é mulher no meio do futebol, a gente pode ser bom. Mas a gente tem que ser 2 vezes mais bom. 2 vezes muito mais. Tipo assim, uma frase que a gente fala, se é um homem falando, aceita. Se a gente não é aceita. Já aconteceu de eu falar uma coisa que outro homem falou. E a dele é ser vista como bom e a minha não ser vista. Você não quer a mesma coisa. Você não quer a mesma coisa. Porém, a gente, como mulher, a gente tem que se autoafirmar naquela posição. Sem falar de realmente querer provar que a gente sabe, né? Sim. Que a gente tá falando com propriedade. Isso, que a gente tem propriedade do que a gente tá falando. Então, quando eu fui pro futebol feminino, eu fiz um texto e eu falei, gente, pra mim aqui é muito importante ver essas mulheres chegando onde elas estão chegando. Porque o meio do futebol, ele ainda é machista, mesmo que as pessoas falem que não. Poxa, eu estava no estádio uma vez trabalhando e fui assediada por outro colega de trabalho. Que tava ali pra trabalhar igual eu. Então, tipo assim, eu tento trazer sempre essas pautas, por hoje eu tenho um público que é predominantemente masculino. Apesar de estar conseguindo, graças a Deus, crescer muito no meio feminino. Mas meu público é predominantemente masculino. Então eu acho que eu tenho por obrigação, já que eu tô influenciando pessoas, de tentar influenciar Esse público para respeitar as mulheres. Pra entender que, tipo assim, se ele vê uma mulher sendo desrespeitada dentro do estádio de futebol, ele não pode ficar calado. É obrigação dele se posicionar, fazer alguma coisa. Se ele vê uma mulher sendo assediada, mesmo que não seja alguém que ele conheça, dentro de um estádio, ele como homem, tem sim que se colocar na frente e exigir respeito. Porque isso vai ajudar na luta da gente. Porque não é uma luta só das mulheres, é uma luta minha, é uma luta dela, é uma luta sua. Então eu tento muito trazer essa questão das minhas pautas. De trazer também essa questão de pautas importantes. De serem trazidas para esse meio. Porque o futebol, ele é educacional. Ele educa. Assim como ele transforma vidas, ele educa vidas. Verdade. Então eu acho que a gente, como influenciador, como jornalista, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente se propõe a estar à frente, com o que a gente toma à frente. Porque a gente pode influenciar tanto pro bem quanto pro mal. Então eu trago muito isso na minha jornada como pessoa e também como profissional, que eu acho muito importante. Antes da gente entrar no assunto da tarde, né? Eu queria só que você falasse um pouquinho também, Giovana, sobre essa questão de influenciar pela internet, né? Redes sociais, Sim. criação de conteúdo, que é uma coisa que é muito forte, né? Que você Sim. faz. Recentemente você alcançou 32 mil, não foi? Seguidores? Eu bati 30 mil dia 27. Já tá com 32 hoje, né? Se eu não Tô me com engano. 34. 34? Olha só bati como 30, tá fluindo. Brett, eu tava com 33,9 ontem. Com esse vídeo eu tô com bati 34,4. Como é que é isso, hein, Última hora Giovana? que eu Esse crescimento? Porque você já tinha uma galera massa que te acompanhava, mas Mas de uns era meses pra muito cá, pouco. Deu um boom deu muito um grande. crescimento grande, né? Deu um boom muito grande. Cara, assim, Você tem um planejamento, né, pra criação de conteúdo? Nenhum. Eu tava falando sobre isso com meu pai hoje, gente. Inclusive, meu pai virou pra mim de manhã e falou assim: velho, eu fico passado. Como eu não vejo você lendo, eu não vejo você assistindo nada de futebol. E você chega no programa e fala como se estivesse lendo tudo. Aí ele falou assim: eu não entendo, e fala bem. Eu falei, cara, o pessoal pergunta muito disso. Fala assim: você tem um planejamento, você tem uma. Eu sou uma pessoa muito do improviso. Eu odeio ter coisas planejadas. Eu não tenho planejamento de nada na minha vida. E dessa questão, quer dizer, da minha vida, eu falo dessa questão de criação, vamos ver. Fora isso, eu tenho que ter um planejamento, gente. Mas a questão de criação, eu não sou muito de planejamento. Eu sou muito uma pessoa de improvisar. Eu gosto de improvisar. Tanto na questão de ao vivo, como na questão de criação de conteúdo. Eu tive um boom muito grande. Esse ano, realmente, meu boom maior foi esse ano. Eu bati 20 mil seguidores no São João. Junho. Setembro, Outubro, novembro. Então Aí, eu tive um boom assim de 14 mil. pá, de uma hora pra outra. Eu sempre gostei muito
de estar com as pessoas. Como eu falei, sempre fui muito comunicativa. Sempre gostei de aparecer. Então, eu trouxe isso do Rio de Janeiro. O meu boom começou quando eu trouxe do Rio de Janeiro que eu aprendi com o Flazoeiro. Ele fazia muito pré-jogo e postava no Instagram. Era algo surreal que eu via ele fazendo. Ele fazia pré-jogo do Flamengo e postava no Instagram. E aí, quando acabava o jogo, ele fazia um pós-jogo, 1 minuto e meio, falando sobre o jogo e postava no Instagram. E aí eu comecei a trazer isso pra cá. Pouca gente fazia isso. Se você perceber, pouca gente fazia isso. É mesmo. No Instagram. Foi eu que comecei a implantar aqui em Salvador. Comecei a trazer. E aí, o que eu fazia? Eu entrava em contato com as páginas do Bahia e do Vitória. Páginas grandes. Mandava um texto, falava assim, olha, eu sou Giovana, sou jornalista, tô começando agora, quero começar a criar conteúdo. E eles topavam, a gente fazia parceria, que viraram super amigos meus. Hoje essas pessoas são amigas minhas, assim, grudada. E aí eu comecei a ganhar notoriedade fazendo isso. Que foi uma coisa que eu trouxe, é o que eu falo, do Rio. Foi uma coisa que eu aprendi lá fora e trouxe pra implementar aqui, que não tinha aqui. E aí eu comecei a criar muito conteúdo digital. Aí eu comecei, e aí as pessoas começaram a me conhecer por eu ser mulher. E isso começou a chamar muita atenção. De ser uma mulher falando de futebol na Bahia, e falando do futebol baiano, e aí começou a chamar a atenção. Eu comecei a crescer em número. Comecei a crescer, pá. Só que ainda era muito de pouco em pouco. De pouquinho em pouquinho. Foi quando a gente começou a ter os Bavi esse ano, e eu comecei a fazer vídeo do Bavi e tal. Aí começou a dar um boom de estouro. Comecei a falar do Bavi, aí eu comecei a bater. Quando o Bahia perdia, eu quebrava o pau, falava mesmo. Vitória perdia, eu batia o pau também. E o pessoal gostava disso. Era difícil você ver um jornalista que bata mesmo, que fala a realidade. Tá. Ainda mais quando você já tem essa declaração, né, firme de um time que isso, você torce. e Você falava. Bahia, mas no Vitória, bate Apesar igual. que no início eu não era eu tinha foto. Só que, tipo assim, eu não sou de ficar falando. Porque eu também não acho legal, porque eu falo com 2 torcidas. Então eu não acho legal ficar falando, tipo assim, sou Bahia, eu sou coisa, não. Sim, não precisa. Eu tinha uma foto lá no meu Instagram que quem olhava, stalkeava, sabia. Só que como eu comecei a postar muito vídeo, o pessoal não descia. Então começou um caos no meu Instagram. Até hoje é um caos, tá? Tem gente que não sabe que eu sou Bahia. Ela é Bahia, ela é Vitória. Ela é Bahia, ela é Vitória. E eu deixava lá, deixava o povo se matar. Então o jogo a Vera vai tirar a dúvida de vocês aí, ó, Eu gente. sou Bahia, gente, pra quem não sabe. Mas, tipo assim, isso começou a trazer muito público, porque o pessoal queria saber e tal. Aí eu comecei a ficar conhecida, começou a ter esse boom. E aí começou a crescer, tipo assim. Foi algo até hoje. Eu fico muito passada ainda hoje em dia. Porque começou a crescer muito do nada. E aí. Mas pra mim foi uma abertura de portas isso. Eu comecei a ter muito convite de trabalho por conta disso. Eu fui contratada numa tarde por conta disso. Então, pra mim, foi uma abertura muito grande de portas isso. E ainda hoje eu tô me acostumando. Porque, gente, eu tenho 34 mil seguidores. Eu ainda acho muito pouco, perto de muita gente. Apesar que hoje eu tenho um número que é um estádio de futebol, estádio de Vitória, é o Barradão. Socado. De gente. Então, tipo assim, é estranho. Hoje em dia eu sou parada na rua. Já fui parada na rua algumas vezes. É como o pessoal diz, né? Tipo, 34 mil parece pouco, mas deixa esses 34 mil te seguindo na rua. Tipo assim, é muita gente. Não, e fora que, tipo assim, eu comecei a perceber que eu tava realmente, que eu tô conhecida, eu não me considero ainda famosa, eu me considero conhecida. Uma influenciadora conhecida, que tem uma famazinha, pode-se dizer. Mas famosa não me considero. Mas, tipo assim, eu comecei a perceber que meu trabalho tava alcançando além da internet quando eu comecei a ser parada na rua. Aí você começa a perceber que tá fora da internet. Tipo assim, hoje, poxa, eu fui gravar, eu tava gravando, que dia, Jesus? Semana passada, pro negócio da consciência negra. Eu gravei com o Carlos Brau, gravei com o pessoal. E a gente foi pro Relourinho gravar. E é um cara todo vestido de terno, assim, eu não sei se era deputado, não sei o que era. Me parou assim, oi, tudo bom? Eu te sigo, não sei o que. Começou a falar comigo, bater papo. E eu assim, ó. Eu fico assim ainda hoje em dia. E aí, tipo assim, eu já fui parada muitas vezes na rua, tipo, nesses meados desse ano. Então, pra mim, ainda é algo muito surreal. Pra mim, eu ainda fico tipo, caraca, mano, meu trabalho realmente está alcançando além da internet. Aí você começa a ver que realmente tá vindo um resultado. E é muito bom, porque te dá uma força maior pra gás, não, né? pra querer continuar. Que é aderente do improviso, dá ainda mais confiança pra você fazer algo natural. Sim, tudo meu é natural. Cara, esse vídeo de ontem que tá... Deixa eu olhar pra não dizer mentira pra vocês. Fontes atualizadas, né? Eu postei esse vídeo ontem, era 8 horas da noite. 8 horas da noite. 8 horas da noite. Ele tá... É um sinal de um assunto que é muito bom pra gente. Ele tá com 150 mil visualizações. 150 mil visualizações. E foi um vídeo, assim, que eu fiz do nada. Do nada. Surgiu literalmente. Eu tava ali sentada, Tanto que, ó, eu tava vindo pra cá, eu tava com 34,3 mil. Agora, eu tô com 34,5. A hora que eu tava vindo pra cá falando com você. Olha só. E aí o vídeo tá com 150 mil. Eu vou mostrar em sites aqui. Pra quem não sabe, gente, é um vídeo sobre a questão da possibilidade de ter 5 pra ter noção, nordestinos eu postei na esse Série A vídeo, do pra ano não que dizer vem. errado. Eu postei esse vídeo, foi ontem, tem 14 horas atrás. Sim. Foi ontem. Ele está, vou te mostrar os insights, pra poder a gente ver tempo real. Se você olhar.
de comentário, de compartilhamento e salvação. Eu ganhei 500 e poucos seguidores nesse vídeo. Esse número de tempo de visualização é bem impactante. É né? muito Imagina. impactante pra mim, porque, tipo assim, esse vídeo foi no improviso. Eu tava assistindo, eu tava com meu pai, tinha acabado o jogo do... Ontem que jogo foi Bahia, não foi? Foi, Bahia jogou, eu fiz o pós-jogo do Bahia, como sempre faço. Só que eu tava passando mal desde sábado, com cólica, que a mulher sabe. E aí eu tava malzinha, deitei, acabou o jogo do Bahia, fiz o vídeo e deitei. Só que eu já tava bem melhor do que eu tava no sábado. Eu abri o Twitter, tá eu no Twitter, o pessoal falando do Lucas Lima, porque o Sport pagou 500 mil reais, ele fez os 2 gols, que tava dando acesso contra o time que ele detém os direitos dele, né? E eu fui gravei um vídeo falando dele. Primeiro eu gravei um vídeo falando dele, de Lucas Lima, que não foi nem postado. Falei assim, pô, não sei o que, Lucas Lima, 500 mil mais bem gasto da vida, pá. Só que eu abri o Twitter. Quando eu abro o Twitter, tá todo mundo falando, caraca, Sport Ceará tá há poucos minutos na Série A. 5 times nordestinos na Série A. Eu falei, peraí. E eu tinha feito um vídeo há pouco tempo atrás que tinha viralizado. Só que tinha viralizado eu em collab com a outra página muito grande do Nordeste, do Fortaleza. Eu tinha feito collab com a página do Fortaleza, do Vitória e do Bahia. Então, tipo assim, eles têm uns números expressivamente grandes. Cada um tem cento e poucos mil. Junta um pouquinho de cada ali. O vídeo estourou. Eu falei, deu certo. Eu sou uma pessoa que eu vejo muito que deu certo pra repetir. E nesse vídeo eu falava assim, ó. Vocês têm noção que pode ser histórico? Esse ano a gente pode ter 5 times nordestinos na elite do Brasil. Inédito. Era inédito. Pá. Eu falei, vou repetir. Fiquei esperando, enquanto o jogo não terminava, eu fui gravar. O que é que eu fiz? Eu subi na minha cama. Foi muito improvisado esse vídeo. Eu fui rapidinho no Google, botei assim, 5 times nordestinos na Série A. Aí tinha uma matéria falando sobre isso. Aí eu fui olhar a matéria e tinha lá falando que isso equivale a 25% dos times do Brasileirão 2020, É verdade, 2024. Então isso é Nossa. inédito. A última vez que isso tinha acontecido foi em 1980. E não era pontos corridos. Era outra dinâmica, o Brasileirão. Campeonato. Peguei as informações, fui rapidinho lá, montei. O que é que eu fiz? A única coisa que eu fiz, pra poder não dizer que eu não fiz nada de roteirizar, eu escrevi os dados. Pra poder eu não errar, que é importante pra eu trazer no vídeo. Subi na cama. Pô, eu falei, vou subir na cama. Eu tava louca. Quando bateu o fim do jogo do Ceará e do Sport, que deu Gostou. certo, eu peguei o celular na cama, filho. Eu só fiz assim. Troquei a blusa, que eu tava com a blusa de dormir, troquei a blusa, subi na cama, assim. Subi na cama em pé. Falei assim, mãe, eu vou gritar aqui agora. Então, se o vizinho bater na porta, pede desculpa aí que eu vou gritar. Já deve estar acostumado ele já, né? Acostumada. Eu moro em prédio, né? E aí, quando você começa a lidar com a internet, você começa a aprender que os 5 segundos é o que você prende o telespectador. A internet é diferente de televisão. Você precisa aprender o telespectador nos primeiros 5 segundos. Então, o que é que eu fiz pra me ajudar? Vou dar uma dica a vocês, gente. Eu fui no chat GPT. Eu falei, eu preciso de uma frase de impacto, assim, pra iniciar o vídeo. Ele me deu algumas ideias que abriu minha mente pra criatividade. Só que eu não acabei nem pegando a ideia dele. Só abriu minha criatividade. O que é que eu falei? Eu falei assim, eu preciso trazer algo que seja compartilhável. O que faz a diferença na internet é você trazer um conteúdo que as pessoas compartilhem. Peguei o celular e falei assim, ó. Comecei gritando. É histórico. Aí eu comecei, o que é que eu fiz? Eu provoquei. Fiz uma provocação. Eu falei, agora vocês vão ter que aturar ou surtar. Botei assim, aturem ou surtem. Comecei o vídeo assim, ó. É 5 times nordestinos na Série A do Brasileirão. Vocês gostem, vocês não gostem. Vocês vão ter que aturar a gente ou vocês vão ter que surtar. Você fez quase uma versão do Zagallo ali, né? Foi Você fez lateral. os 5 segundos do vídeo. Depois dos 5 segundos que eu iniciei assim, eu vinha com as informações. Aí eu vinha, gente, é histórico. Vocês têm noção de que nunca na história da era dos pontos corridos a gente teve 5 times nordestinos na Série A. Bahia, Ceará, Fortaleza, Vitória, Sport. É 25% dos times do Brasileirão na elite do futebol brasileiro. Fiz o vídeo assim só, meu filho. Vocês vão, então, eu falo, aí eu trouxe que isso é além do futebol, gente. Isso é uma questão de raça, do que o nosso povo, da nossa cultura, da nossa história, que a gente... E eu trouxe tudo que a gente vive. Eu usei a técnica que a gente chama... As pessoas pensam que a gente não estuda, gente. Tudo isso aqui é estudo. Hoje em dia, eu usei a técnica do emocional. Sim. Eu sou nordestina, eu sei o que eu passei. Então eu vou jogar com o emocional das pessoas. Foi um desabafo do que muitas pessoas sentiam. As pessoas Muitas pessoas se identificam. viram É isso. naquele vídeo. E foi isso que eu fiz. Mas foi totalmente no improviso. Eu tava deitada. Eu vi uma oportunidade. Internet, ela é oportunidade. Internet é a oportunidade do que tem alto no momento. Antigamente, se vocês pegarem meus primeiros vídeos, eu tinha uma coisa muito de... Perdão. Eu tinha uma coisa muito do... Obrigada. Eu tinha uma coisa muito do... Querer entregar uma coisa muito bonita.
muito editada de Mas fazer. é que às vezes não Demanda dá muito tempo. visualização. O que eu, é que eu aprendi, e foi quando eu fui pro Rio de Janeiro que eu aprendi isso. É o que eu falo, infelizmente, a gente tem que trazer isso pra cá, pra que a gente não precise ir pra outros estados, tem que aprender. Sim. Eu aprendi que internet é quem é primeiro. Quem vai primeiro. Hoje em dia, se você pegar vídeo, tem vídeo meu descabelada. Tem vídeo meu com cabelo assim, minha filha, que eu só faço jogar pro lado assim, pra poder gravar. Aham. E que dão milhares de visualizações. E se eu fizesse um vídeo toda bonitinha, com a maquiagem na cara, toda maravilhosa, cheio de edição, não ia dar metade da visualização que deu esse vídeo. Aí eu aprendi que você precisa... Internet não é o que a gente chama de televisão. Que você cria Claro, eu tenho vídeos de reportagem que são mais elaborados. Porém, os vídeos que mais me dão resultado são vídeos os espontâneos. espontâneos, na hora. Eu aprendi que você teve o celular, teve a chance de gravar, pega e grava. Foi isso que aconteceu ontem. Eu vi um assunto que estava em alta. Meu público, o meu forte do meu público é o público nordestino. Apesar de hoje eu alcançar outros públicos. Eu tenho por que o nordestino? Porque é onde eu vivo. Então as pessoas vão se identificar comigo. Eu tenho que trazer as pessoas para se identificar com a minha trajetória. Com a minha vida. Eu sou preta, venho da favela, estudante de escola pública. Nordestina. Eu juntei o útil ao agradável. O que para muitas pessoas parecia ser ruim, eu fiz do limão uma limonada. Então, o que é que eu fiz? Eu trouxe meu público nordestino, meu maior público. Então, eu falei, quando eu vi aquele assunto em alta, eu falei, agora, a hora é agora. Improviso total. Eu gravei esse vídeo aqui em 5 minutos, que foi o tempo de pegar as informações, que eu também não posso sair dando qualquer informação. Pegar as informações, pegar o celular, espontaneamente gravar. Tanto que o pessoal, o menino colocou assim, menina, você fala parecendo que tá com raiva. Só que o pessoal fala que se identifica com isso, porque é como se fosse Já um tem uma voz desabafo. grave de presença. Mas pô, é como a gente também tava falando mais cedo, que é a importância também da questão da imparcialidade. Porque, tipo assim, ok, você é Bahia, somos Bahia, Ayrton, Vitória, mas, tipo, pô, a gente tem que estar feliz. Porque os times nordestinos vão estar todos na Série A. Porque eles vão estar, querendo ou não, fortalecendo a nossa região. nossa região. Quanto mais times Exatamente, nordestinos traz a tiverem, visibilidade maior. Isso. Eu acho que, assim, a rivalidade, ela é interessante, ela tem que ter. Mas não é por isso que eu não vou torcer pra que os times estejam na Série A. Obviamente, gente, se eu for olhar falando como torcedora, eu não quero nunca que a Vitória esteja na frente do Bahia. Mas nem por isso eu tô torcendo pra Vitória cair. Como jornalista, meu filho, eu quero que mais que ele fique. Que vá Até pra porque Libertadores vai dar Sul-Americana, trabalho que pra a mim- gente. Você A gente vai ter falou- um trabalho pra poder estar cobrindo. Isso, tá falando, mas como gerando jornalista conteúdo. profissional, eu quero que ele vá pra Maravilhoso. Libertadores Sul-Americana pra tudo, gente. Você falou sobre como a série dos Bavis desse ano foi ótima pra isso. Ano que vem vai ter mais. Vai ter mais. Poder Isso pegar. fortalece muito a visão da nossa região. Então, tipo assim, eu falo com as pessoas, gente, pra você que quer criar conteúdo na internet, o que é muito importante pra mim, conteúdo na internet hoje é currículo. Eu fui contratada por conta disso. E hoje eu trabalho em 2 lugares diferentes por conta disso. Porque eu tô numa tarde e na tarde FM, mas são 2 contratos diferentes. Não são a mesma coisa, não é uma coisa só. Porque são 2 coisas diferentes, é rádio e é portal. Mas foi por conta que chamou a atenção deles. Foi a internet. Porque eu comecei a ser vista. E hoje, gente, como a gente tava falando aqui no início, da competitividade, número faz muita diferença. Tem gente que não tem bons números, mas é um profissional incrível. E que perde pra profissionais que são ruins. Mas que na internet tem um número incrível. E mais consequentemente alcance. terá um alcance maior. Hoje em dia, número faz muita diferença. Então, o que eu digo para as pessoas é: criem conteúdo. Não tenha vergonha de botar a sua cara. Não tenha vergonha de fazer. Ah, mas eu tô descabelada, mas eu tô horrível. E daí? Se o vídeo não der visualização nenhuma, ninguém vai estar te vendo, meu filho. Então. E se der muita visualização, vai estar todo mundo te vendo. Olha que maravilha. Então, eu falo muito com as pessoas, não só no jornalismo, em qualquer outra área. Criem conteúdo digital. A internet é o futuro. A internet, literalmente, é o futuro. É mesmo. Então eu falo pra todo mundo, criem, façam mesmo e tentem. É onde Porque isso você vai tem a ajudar chance muito. de ser você, né? É. Porque no tarde não vai ter como você abrir uma live gritando Não, aos berros, né? na tarde, o pessoal brinca, eu já recebi mensagem assim, meu Deus do céu, um dia ela tá do naipe, outro dia ela tá parecendo uma senhora conservadora de 50 anos. Então, tipo assim, você tem que saber fazer essa diferença, sabe, como profissional. Mas eu falo com as pessoas, o improviso é muito importante. E me ajudou até quando a gente for falar do tarde, eu vou falar muito sobre improviso. Me ajudou muito nessa questão. Bora pegar esse gancho do tarde, então, pra chegar lá. Bora falar então da tarde, né? Bora, lança a foto de Gil aqui numa tarde. Pode ser a do São João mesmo, né? Acho Pode que ser do São João. um climinha festivo. Ah, época boa. Hoje você já tá efetivada. Estou. Hoje eu sou repórter trainee. É repórter trainee. Isso, e porque começou ele- na vaga de estágio, né? Isso, Padrão. assim, eu comecei em julho do ano passado, Sim. como eu falei, numa vaga de estágio como social media. E aí,
eu tive meu primeiro boom. Lá no tarde, como eu falei da gestão, eles davam muita oportunidade de você fazer um videozinho aqui, um videozinho ali e tal. Só que meu primeiro boom, como assim, pra aparecer realmente, foi no carnaval. Carnaval do início do ano. Época maravilhosa. Mas, tipo assim, tem outra foto aí, né? Tem da lavagem. a sua, se não me engano. Coloca aí da lavagem, só pra eu explicar. Pronto, perfeito. Antes do carnaval, a gente teve a lavagem de Iemanjá. Aí foi Iemanjá, isso. E aí eu vou trazer uma coisa aqui que eu acho que é até polêmica. Religião. Sim. Eu sou jornalista, gente, pra quem não sabe, eu sou cristã. Minha religião é o cristianismo. Também. Eu faço parte da Igreja Batista. E só que, por que eu quero falar de religião? As pessoas têm que entender que pra você crescer em qualquer área do jornalismo, você tem que saber diferenciar seu profissional do seu pessoal. Aqui era lavagem de Iemanjá, eu estava toda de branco, gente. Quem olha aqui, fala, eu recebi muitas mensagens. Tipo assim, caraca, você é cristã e tava na lavagem de Iemanjá? Esses dias... Saber diferenciar realmente. É muito diferente isso. Sem querer te cortar, né, claro. Não, fique tranquilo. Mas é uma questão massa, porque é muito eu bom citar esse faço conteúdo. questão de falar que eu sou católico, né? Sim. Tá no meu Instagram e tudo mais. E de uns tempos pra cá, boa parte das pautas que eu tô pegando, inclusive de parceiros, são, né, envolvendo outras religiosidades, né? Sim. Recentemente eu fiz uma de cozinha ancestral, né, que envolve candomblé, aquela coisa toda. O que eu fiz E também aí, recentemente. Um amigo meu falou, poxa, Ayrton, eu fico feliz de perceber como você consegue separar as coisas, né? Porque... Sim. Aí eu falei, eu acho que antes de tudo tem que vir justamente essa questão do profissionalismo e também de respeito, que é algo que vai além de profissão. Com certeza. Fora que, tipo de assim, caráter. você tem que conhecer pra criticar. Sim. Não adianta você só meter críticas em ou como a gente tá falando agora da religião, sem conhecer primeiro. Sim. Você tem que conhecer. E é muito importante Conhecer citar as isso histórias. na nossa área, porque quando você entra, é porque tem muitas pessoas que ainda é mente fechada. Assim como eu recebi muitas mensagens de apoio, eu também fui muito criticada dentro da minha própria igreja. O que é muito comum, inclusive. Não dessa que eu tô agora, é que eu estava antes, mas tipo assim, eu fui muito criticada. E inclusive foi um fator determinante até pra eu escolher me retirar e ir pra outra. Mas que eu não vou entrar em pauta aqui, mas tipo assim, é muito importante a gente falar sobre isso, porque você tem que saber diferenciar. E eu fui cobrir essa pauta aqui da lavagem de Iemanjá, e eu faço um vídeo onde eu falo literalmente, eu conto toda a história da lavagem de Iemanjá. Eu entrei no mar, eu fui pro mar, peguei a roda, como eles fazem, a roda, tudo certinho. E eu conheci a cultura. Tipo assim, apesar de eu ser de uma religião totalmente diferente, eu conheci a cultura de uma outra religião, e com todo o respeito. Eu gravei, fui lá, gravei. Então é muito importante você saber diferenciar. Eu falei muito para as pessoas, você tem que saber diferenciar. E aí foi a primeira cobertura, eu acho que grande mesmo, que eu fiz. E engraçado que nesse dia eu montei todo o roteiro. Eu gravei o Não vídeo. fez nada dentro do roteiro. Gravei o Sempre roteiro. assim. Literalmente, na hora. É sempre A única, assim. a única coisa que eu fiz do roteiro foi, tipo assim, pegar as informações, que obviamente tá dentro do roteiro. Mas fora isso, nada dentro do roteiro. E uma coisa que eu falo hoje, que a gente falou aqui, da versatilidade. Hoje no jornalismo você tem que ser muito versátil. Sim. Eu fui aqui, apareci no vídeo, eu montei o roteiro. Quando acabou aí, eu fui, sabe aquela praça do Rio Vermelho, a principal? Sim. Eu sentei debaixo de uma árvore pra editar. Porque tava tanto caos no dia. Internet horrível. A gente não conseguia enviar pra base. A base tava um caos pra conseguir subir todos os conteúdos. E eu falei assim, olha, quer saber? Eu sentei. Em 20 minutos, eu entrei ali, editei o vídeo e subi. Eu mesmo fiz tudo. Quer picantezinho ali? Quer continuar rapidinho, minha filha, dali, fone do ouvido. Um caos, meu filho. A banda passando, tudo passando. E eu aqui, ó. Esqueci o mundo. Então é muito importante essa versatilidade. E aí a gente sai do Iemanjá e entra no carnaval. Carnaval, cara. Poxa, foi meu primeiro carnaval. E eu fiz só 2 dias na rua de carnaval. Porém, esses 2 dias não, 3 dias na rua de carnaval. Esse carnaval serviu pra eu começar a fazer. Aí eu comecei a fazer conteúdo pra porque eu sou e era de rede social, do à tarde. E eu comecei a fazer conteúdo da rede social, ia pro meio do povo, meu filho, eu tomei cervejada na cara. Ah, isso aí. E tal. E eu sempre fui aquela repórter, aquela jornalista, isso me diferenciou muito da maioria do que tá lá dentro, de que eu não tenho vergonha. Eu me vestia, me fez toda carnavalesca, pintava rosto e botava coisa e ia. E isso aí começou a fazer muito a diferença. Mas ainda não foi o meu boom. O meu boom mesmo, aí a gente pode voltar pra foto do São João. Se puder voltar pra foto do São João. O Lucas chegou agora aí pra colocar se ele puder voltar pra foto aí do São João. São João, Lucas, por favor. Aqui foi quando eu tive meu boom. Porque, tipo assim, ali eu acho que eu costumo falar que eu tava sendo lapidada. No São João eu tive um boom. Agora é muito interessante a história do São João. No São João, eu já tava fazendo um sucessozinho na internet.
Tava com 20 e poucos mil seguidores. O pessoal já sabia que eu tinha uma desenvoltura muito legal pra esse negócio de câmera, de celular. Falaram assim comigo, olha, você vai fazer a cobertura pra rede social. Só que era o primeiro São João que a gente ia ter cobertura ao vivo. Realmente, no YouTube do À Tarde. Era a primeira vez, tava uma parceria com a prefeitura, estava com o governo do estado. De fazer a coisa, uma parceria grande mesmo. E aí, nos primeiros dias... Só que aí, foi aí onde eu vou contar uma história pra vocês que pode ser que faça diferença, como fez na minha carreira, de muitas pessoas que estão assistindo a gente. Tava feita a escala. No início do São João, no primeiro dia, eu sentei com uma das minhas gestoras e ela deu ideia, Santo Antônio. Ela falou assim, você toparia se vestir de noiva? Falei, véi, eu topo qualquer coisa. Eu topo dar a bananeira e ficar andando. Não tem problema. Eu falei, topo. Ela falou, pronto, a gente vai alugar um vestido de noiva. Santo Antônio é Santo Casamento. É Santo Antônio, né? Santo Casamenteiro. Aí a gente vai pro meio do Parque de Exposições. E vamos perguntar ao povo. E aí, Santo Antônio já te ajudou? Topa. Chegou o dia. Tava tudo escalado, tudo pronto. A gente já tinha alugado a roupa. A gente ia pegar a roupa no dia. Eu recebo uma mensagem. No dia anterior à noite. Não vai precisar mais de você. A gente trocou você. Vamos colocar outra pessoa pra fazer. Você não vai. Fiquei chateada pra caramba, porque a gente já tava... se prepara, né? Boa, O psicológico já ali. tinha o roteiro tudo montado, tipo assim, tudo montado e tal. Aí uma das minhas gestoras, que ela é... Eu chamo de mãe ela hoje em dia, Caroline, o nome dela. Ela é diretora de parte de arte lá no À Tarde. Ela falou assim, você quer ir? Mesmo que seja só pra gravar isso? Eu falei, quero. A gente não vai receber diária. Não, ok. Porque a gente não tá na escala. Aí a gente virou pra nosso chefe maior e falou assim, a gente quer ir. A gente pode ir, por favor. A gente não quer receber escala nenhuma, a gente só quer ir gravar o conteúdo. Ela falou assim, se vocês querem ir, mas vocês não vão receber nada. Vocês vão por total responsabilidade de vocês. Eu falei, não, tranquilo. Ela foi mandando mensagem aí, Gil, você quer ir? Eu falei, quero. Ela passa na coisa de figurino, que era lá perto de casa. Me fale o valor que eu vou te mandar o dinheiro. Ela tirou do bolso dela e pagou. Nossa. Então por isso que eu falo que você tem gestores que te apoiam. É algo E a incrível. importância também, porque assim, às vezes é uma das coisas que eu comento muito, principalmente com meus colegas, né? Que às vezes a pessoa só quer ir, tipo, tá tudo certo, tá com quer ir com tudo pronto, esperando tudo Deus cair do céu. Só que às vezes não, às vezes a gente vai ter que jogar de cara, não sei o quê. Isso. Por exemplo, essa semana mesmo eu fui gravar uma matéria Sim. aqui pra faculdade mesmo. E aí, tipo assim, já tava tudo planejado, assim, uns horários certinhos, porque a gente ia simular Sim. um amanhecer, não sei o quê, porque não dava pra gente acompanhar de manhã cedo. E aí eu saí 5 horas do trabalho ali na Piedade. Sim. Peguei a moto e fui. Pneu furou no meio do caminho, eu tive que andar mais de meia hora. Tudo dando errado. Pra chegar ali no Hospital São Rafael e de lá não sei o que, aí deu certo. E às vezes é isso, às vezes as pessoas não querem passar por isso. Não querem tipo, passar pela jornalismo, dificuldade, a gente, né? principalmente produção de matéria, a gente sempre vai passar por Cancelamento situações. de matéria, e você ir sem receber nada. E, tipo assim, eu fui sem receber nada, mas foi aí, é o que eu falo, que a gente planta, isso em qualquer nossa vida, pra colher. Eu fui, fiz o vídeo. Todo mundo amou o vídeo. Todo mundo amou. Meu chefe mandou mensagem assim. Eu vestida de noiva, minha filha. Noiva no meio do Parque de Exposições. Todo mundo amou. Amou. E aí, nessa brincadeira da noiva, eu virei pra Carol e falei assim, ó. Tive uma ideia. Eu já tinha um númerozinho expressivo. No Instagram, 20 mil seguidores. Eu falei com ela assim, ó. Eu vou todos os dias daqui vir vestida de uma coisa. De uma personagem diferente. Ah, que legal. Fui até a loja de fantasia, fiz uma parceria. Falei, olha, eu tô pela tarde fazendo tal. Vocês topam uma parceria? Ela falou assim, topo. Falei, pronto, se vocês topam, tá tudo maravilhoso. Cada dia eu ia de uma coisa. Aí eu comecei noiva, e aí foi indo. Só que aí, tipo assim, eu comecei a fazer os vídeos, assim, diferente. Eu ia pro meio do povo, eu perguntava, e fazia umas brincadeiras com o pessoal na hora do meio do povo. E isso aí foi o início. No São João, quando chegou o São João, mesma semana do São João, porque é Santo Antônio, São João, São Pedro. É, e a festa começou bem Isso, bem antes. Santo Antônio. Santo Antônio foi tipo o passe inicial pro Bu. Chegou no São João, a gente começou a questão do ao vivo. Que era o ao vivo lá dentro. E a gente... Isso, o São João começou... O São João, a data mesmo principal, era sábado e domingo, que eram os dias principais. Só que antes disso, no Santo Antônio, a gente começou a fazer também. Só que, tipo assim, foi bem depois, foi uns 3, 4 dias depois que a gente começou a fazer o ao vivo. E aí, o que aconteceu? Eles me mandaram pro Pelourinho. Eu comecei indo pro Pelourinho. Fez a primeira vez aqui Pelourinho, a gente foi, gravou, o pessoal gostou da desenvoltura, a equipe toda, pá. O que aconteceu?
Isso aí, eu no Pelourinho, não foi nos dias principais de São João. Foi antes dos dias principais. Porque, tipo assim, São João era sábado e domingo, mas acho que começava na quinta, É. os shows. Na quinta-feira eu fui pra isso, só que a gente começou a fazer o ao vivo. Eu ia pro ao vivo, participava um pouquinho, bem pouco, aparecendo, pá. Quando chegou a semana do São João, tava dando muito pouca visualização. A gente sentou e fez um trabalho, porque a gente percebeu que no Santo Antônio, a forma que a gente estava entregando não era uma forma legal. Não tava prendendo o público. Eram 2 apresentadoras, a gente ficou, quando chegou na semana do São Pedro, a gente falou assim, vamos ficar só com uma apresentadora no estúdio. E aí, no São João ainda começou a dar pouca visualização. A gente falou assim, vamos bora se preparar para o São Pedro, a gente tentar dar o boom nas visualizações. Aí a gente foi, gravou, fez coisa paga, um monte de coisa. A gente transmitiu. Aí meu chefe virou pra mim assim, ele me chamou e falou assim, olha, Gil, pra você ver o quanto o início do São João, essa de a gente debater, a gente pagar do nosso próprio bolso, fez com que desse certo pro final. Ele me chamou, ele falou assim, a gente tirou uma apresentadora e a gente gostou. A gente vai botar você com o Mochilink, com a mochila onde você vai pra todo lugar, que é isso aqui, que é esse o Mochilink. E você vai entrar ao vivo mostrando os bastidores. E vamos ver se dá certo. De boa. Nunca tinha entrado ao vivo nessa questão de festa. Tinha entrado pra futebol. Sim. Questão de festa era a minha primeira vez. Ele me colocou. Cara, foi algo assim tão surreal. E por isso que eu falo que tudo dá certo quando a gente continua, quando a gente tem perseverança de seguir, sabe? Eu tava doente. Por que doente? Nessa brincadeira de hits, de fazer hits primeiro, a gente fala muito. Teve um dia que choveu muito, eu peguei um pouco de chuva. Eu gripei. Resfriado. E falando muito, eu não conseguia me recuperar. Isso é a parte que eu acho mais louca dessa história. Eu não conseguia me recuperar. Fui parar na emergência com febre de manhã e pegando ao vivo de noite. Sem voz. Eu tinha uma mesa do lado da minha cama que ficava lotada de remédio e de aquele negócio pra respirar. Nebulizador. Pra poder eu aguentar, nebulizador. Pra poder eu aguentar, porque eu não tava aguentando. Esse dia aí da foto, eu tava sem voz nenhuma. Eu entrei no ao vivo quase chorando antes. Porque minha voz não saía. E eu à base de pastilha pra dentro, pra poder aguentar. E aí, quando acabou o São João, a época do São João, meu chefe mandou assim, ó, Gil, você aguenta fazer São Pedro? A gente precisa de você. Porque a gente vai tirar uma apresentadora. E você foi boa no ao vivo que você fez no coisa. A gente precisa realmente de você. Eu assim, aguento. Quem disse que eu tava aguentando? Nada, não tinha voz nenhuma. Falei, vou aguentar. Foi, meu filho. Na cara e na coragem. Botaram o Mochilink pra mim. E aí, você vê o que a cara de pau faz a diferença. Essa brincadeira dos looks, de cada dia tá com um look, eu comecei a ficar conhecida. Em todo o parque de exposições. Eu entrava e saía sem credencial. Da parte de imprensa. A galera, a menina da fantasia. O pessoal já me conhecia. Eu ia pra frente do palco, os seguranças falavam, qual é a fantasia de amanhã? Eu falava, vocês vão saber amanhã. E chegava. E aí, nessa brincadeira, eu fui de noiva, eu fui de rainha do milho, eu fui de menina do São João normal. Aí, o que é que eu comecei a fazer? Quando passou o São João, não tinha mais roupa. Aí, eu comecei a ir com que cada artista ia no dia. Eu escolhi um artista e ia. No dia de Natanzinho, eu fui de Mágica Joyce, por causa dele. Aí, quando teve Chão de Avião, eu fui de Aeromoça. Quando teve Parangolé, eu fui de Rapunzel, por causa da música. Léo Santana, eu fui de Santinha. Eu escolhia um artista e ia com a roupa que representasse alguma música daquele artista. Isso começou a me fazer ficar conhecida. Eu fiz uma amizade com seguranças do palco. Às vezes o pessoal não subiu, eu era a única que subia pro palco. E aí o que eu fiz? Eu comecei a ser cara de pau. Quando eu entrava no ao vivo, ele falava, Gil, você vai entrar. Você consegue, aguenta. Eu comecei a... eu consegui segurar ao vivo a primeira vez. Eu segurei ao vivo, a gente com tipo assim, mais de 2.000 pessoas simultaneamente ao vivo. E eu segurando ao vivo ali, 3.000. E aí tinha dias que batia 5.000 pessoas ao vivo. A gente passou, teve dias que a gente passou TVE. Ficou em primeiro lugar na transmissão do YouTube. Não falo da TV, porque TV você não tem como bater quando tá na TV aberta. Mas no YouTube, a gente bateu o Macaco Gordo, que é que sempre faz, e bateu TVE. Aí a gente, tanto que São Pedro, a gente passou todos os dias em primeiro lugar de transmissão no YouTube. Passando TVE e passando Macaco Gordo. Você chegava a ficar quanto tempo, assim, no ao vivo, assim? No ao vivo, a gente começava ao vivo 18 horas e ficava até 3 da manhã. Teve dias que eu fui a última a sair. Eu era estagiária. Estagiária, se você olhar, não pode fazer isso. Mas eu pedia pra fazer, eu falava, eu vou ficar e vou fazer. Por quê? Porque eu dei a ideia de começar a pegar os artistas. E eu dei a ideia, eu falei, eu vou começar a pegar os artistas descendo do palco. Porque os artistas, quando eles desciam, eles já iam pro Macaco Gordo.
O que eu fiz? Eu ia pra cima do palco. E aí, quando eles saíam do palco, eu já pegava eles na saída do palco. Isso começou a dar muita visualização. E aí, eu comecei a fazer algo diferente ainda. Depois que eu pegava os artistas, eu saía pelo palco, ia falando com o público, mostrando o palco por dentro. Interagindo com a galera. Como era, minha filha. Aí teve dias que eu pulei do palco. Teve um dia eu falei com o meu câmera, você consegue pular do palco? Ele consigo. A gente pulou do palco. De cima do palco pra baixo, minha filha, do palco. Pra falar com a galera. Aí a galera achava isso incrível. E isso começou a dar muito boom. E foi quando eu tive o boom do São João. Por conta disso, dessa brincadeira de figurino. E de fazer essa questão de segurar ao vivo. Eu conseguia segurar ao vivo. No último dia do São João, eu fui parar na emergência. Lá no Parque Exposições. O acúmulo do desgaste. Tomei uma né? injeção nas nádegas. O famoso benzetacil. O famoso benzetacil. Pra aguentar até o final, porque eu tava com dores. Minha garganta inchou. De tanto falar, eu não aguentava mais. Tomei a injeção, voltei correndo. E ainda peguei meu filho e fiz até o final do ao vivo. E foi isso que me fez a questão do efetivamento. Foi isso, porque foi um boom na época. Tipo assim, eu comecei a ser considerada revelação por causa dessa brincadeira. E porque eu tava doente fazendo. E aí foi quando eles quiseram me efetivar. Porque eles falaram assim, velho, realmente, eu como estagiária não podia fazer nada daquilo que eu tava fazendo. Eu tava passando mais de 12 horas trabalhando. E não podia. E voltava, tipo assim, eu pegava de 18 às 3, 4 da manhã. E no outro dia eu tinha que estar lá 18 horas de novo. Não tinha folga. E aí eles falaram, a gente tem que contratar. E aí foi o que contratou. Pela vontade, né? Foi Você pelo mostrou boom. Então é o que eu queria. falo pras pessoas, gente, às vezes a gente se mata no momento, acha que tá sendo escravo, mas é pra gente conquistar alguma coisa maior. Então eu falo pras pessoas, a hora da gente se matar é agora. Com certeza. Que ainda tá com energia, né? Aquela coisa toda. Mas basicamente, o à tarde, assim, o boom pra realmente eu ser... Eu costumo dizer que o boom pra eu chegar onde eu tô hoje, dessa questão. E foi onde eu descobri o meu amor pelo entretenimento. E foi onde eu virei realmente... Hoje em dia, se você pega meu Instagram, eu falo realmente de futebol, mas eu também falo de entretenimento. Tem os dois tipos de conteúdo. Quando eu peguei, foi por causa do São João. E aí, o exemplo, Fenagro agora, tá chegando Fenagro. Meu nome já tava lá. Mochilink é de Giovana. Os dias de show é Giovana no Mochilink. Ninguém fica, é ela. Com os artistas, é ela que fica. É Carnaval, mentira. é ela que fica. Então, criou uma coisa mesmo. Tipo assim, eu me matei numa coisa, mas eu conquistei outras coisas lá na frente. Então, à tarde, a história realmente do à tarde é essa. A história que muita gente não sabe. Mas foi essa história aí. A gente, no final de tudo, a gente conseguiu mais de 500 mil visualizações no projeto muita todo. Líder de audiência. Fomos líder de audiência no YouTube. Na primeira vez fazendo Na primeira vez, cobertura ao vivo. no YouTube, isso aí. do À Na Tarde. primeira vez do à tarde, fazendo cobertura ao vivo, realmente. E mais de 1 milhão de visualizações contando cobertura do YouTube, mais todas as redes sociais. Ah, Gi, que pena que a gente vai ter que finalizar aqui. O VAR chamou, recebeu notificação aqui, CBF. Aí tu analisa o horário. A gente tá aqui no estúdio da Unifax, gente. Então a gente tem, né, certeza. várias pessoas pra gravar. Mas que prazer conversar O contigo, prazer foi Giovana. meu bater esse papo. Espero que a gente possa Realmente, estender isso em algum Gil. outro momento. Vamos, porque com é certeza. uma O papo foi história tão massa. bom que passou rendeu voando. Passou muito rápido. As outras coisas que a gente ia falar não falamos, mas valeu muito a pena. Foi excelente. Que Obrigado bom. pela sua participação. Eu que agradeço, viu? Eu fico muito feliz, gente, pelo convite. Espero estar aqui outras vezes. E é isso, acho que se eu puder dar uma dica pra todo mundo, Viu? Por favor. pelo pouco que eu já vivi, porque eu acho que ainda tem muita coisa pra viver, é isso, não desistam dos sonhos de vocês, se dediquem ao máximo, não tenham vergonha, não tenham medo de expressar a opinião de vocês, de se você tem um projeto em mente, de você colocar à frente, de você às vezes bater, de você às vezes se desgastar. A hora de se desgastar é essa, por algo no futuro. Então essa é a dica que eu posso dar aí pra todo mundo. Deixa eu aproveitar antes de acabar aqui, né, pra também agradecer Luminha pela presença. É muito representativo pra gente ter aqui, né, duas Sim, meninas na sim. bancada pra conversar sobre isso, porque um dos temas que a gente ia trazer é a questão da participação feminina no jornalismo esportivo. Acho que a gente até falou sobre isso aqui, Mas a gente acabou querendo ou não. conversando sobre, né, querendo ou não. Então, muito obrigado de novo, Eu que Giovana, agradeço. Palominha. Vocês que nos Realmente. assistem no Jogo A Vera, aquele like, aquele compartilhamento. Espero que vocês gostem do nosso episódio 10. A gente conseguiu já entregar 10 episódios esse ano, hein? Que coisa maravilhosa. luta. Muita alegria na luta. Mas tá Na entregando. loucura, mas tamo Na aí. rotina, mas foi. Que incrível. Valeu, galera. Beijão. Nos vemos na Obrigado. próxima. Episódio 11, tamo aí.